Esse episódio é patrocinado por Volta do Mundo Bambas, um campeonato de capoeira que pretende resgatar a capoeira como arte marcial. É um campeonato de capoeira no mais alto nível, paga premiações em dinheiro para os competidores, tem público presente e transmissões ao vivo. Então, se você é amante da capoeira e quer entender um pouco mais sobre esse campeonato, clica no link abaixo, na descrição desse vídeo. E se você é capoeirista, você já tem agora um motivo para treinar muito, participar e ser premiado em dinheiro, caso você consiga se sagrar campeão. Então, se você curte capoeira, não deixe de entender um pouco mais sobre Volta do Mundo Bambas, clicando no link. Você chega lá. Entendi. Doutor, quando você vê um atleta, por exemplo, Daniel Cormier, vamos falar da elite, ele é gordo, ele é obeso. O Roy Nelson é outro atleta também. Roy Nelson é outro atleta gordo, obeso, sobrepeso, e todos os nomes que a gente tiver para isso. E a gente também ouve falar, obesidade é doença. Você que mexe diretamente com isso na medicina ortomolecular, obesidade sempre é doença ou não? Então, a obesidade, ela sempre será uma doença. É uma doença crônica que vai degradando o sujeito durante o tempo. Muitas das vezes, quando o cara é jovem, ele não sente. Mas o fato do tecido adiposo estar em excesso naquele organismo, nós sabemos que esse tecido adiposo libera uma série de substâncias químicas, que a gente chama de citocinas inflamatórias, que vão degradando e degenerando aquele cara. Tanto que um atleta nessa condição, quando ele sofre uma lesão, ele tem um tempo de recuperação maior. Ele precisa de mais tempo, porque ele já está inflamado. Entende? Entendo. Então é aquela questão, o cara nocauteia todo mundo. Mas tá bom, cara, o cara tá com 30 anos. Entende? Você vê aí atletas de alta performance no judô mesmo, a gente vê. Sim. Inúmeros atletas peso pesado aí Peso que pesado. lutam e tal, mas é uma vida curta. Aquilo ali, se ele mantiver aquele peso, aquela forma física, ele certamente vai entrar para a estatística como mais um que vai fatalmente falecer antes da média da população geral. Você pode ver que você não vê um grande obeso chegando a 60 anos, 70 anos, você não vê. Entende? Entendo. Porque é uma coisa que hoje a obesidade era uma condição de fator de risco para câncer, por exemplo. A obesidade e outras doenças mais, hipertensão, diabetes, lipidemia, eventos cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio, trombose. Então a obesidade é multifatorial. Esse episódio é patrocinado por Volta do Mundo Bambas, um campeonato de capoeira que pretende resgatar a capoeira como arte marcial. É um campeonato de capoeira no mais alto nível, paga premiações em dinheiro para os competidores, tem público presente e transmissões ao vivo. Então, se você é amante da capoeira e quer entender um pouco mais sobre esse campeonato, clica no link abaixo, na descrição desse vídeo. E se você é capoeirista, você já tem agora um motivo para treinar muito, participar e ser premiado em dinheiro, caso você consiga se sagrar campeão. Então, se você curte capoeira, não deixe de entender um pouco mais sobre Volta do Mundo Bambas, clicando no link. E a gente tem agora uma cultura de, poxa, não fala assim porque é a gordofobia. Acho que gordofobia é você tentar fazer chacota com a condição do cara. Você dizer pra ele que, de fato, meu irmão, você tá gordo, vai se tratar, tem que ser dito, sempre que for oportuno. Como que as pessoas podem... O que a gente tem hoje de recurso para que pessoas comuns possam combater a obesidade, doutor? Que a gente não tinha até 10 anos atrás, digamos assim. Então, hoje, assim, a farmacopeia aí, né, os medicamentos em si, você vê muitos medicamentos lançados aí a cada dia para combater a obesidade. Muitos deles, né, eles buscam, vamos tratar da diabetes, né? Esse medicamento, a semaglutida, ele foi um medicamento que originalmente era para diabético. Mas no meio lá da pesquisa descobriu-se que um obeso baixava o peso. Então, vamos usar de forma off-label para o obeso. Só que eu penso da seguinte forma, a obesidade, ela tem causa. Por exemplo, um sujeito que é ansioso e come compulsivamente. Perfeito? Você tem que atuar na causa. A obesidade dele é consequência. Perfeito. Mas a gente entende que são muitos fatores ali envolvidos. Sim. Tem a questão genética, mas tem a questão do meio ambiente que hoje, né, tem uma área da medicina chamada epigenética, que o meio ambiente é que é responsável por 90% das coisas que acontecem com aquela pessoa. Me detalhe isso, por favor. Na epigenética é o quê? Por exemplo, você... meu avô teve um câncer, meu avô foi diabético, meu pai ficou diabético. Será que eu vou ser diabético? Tem a questão genética? Aí eu utilizo a seguinte frase. Se tu tiveres mesmos hábitos e costumes de teus antepassados, desenvolverás as mesmas doenças. Ponto. Então é aquela coisa, se eu era diabético, mas adorava comer rapadura, se você comer rapadura, você vai ficar igual a ele. Então, você precisa mudar a epigenética exatamente. O meio ambiente
sendo favorável àquela condição clínica, você muda esse cenário, porque eu não vou comer mais rapadura. Então, eu já tirei ali 50% de chance de ser diabético. Geneticamente, a gente pode herdar, por exemplo, né? A gente nasce com uma quantidade X de células beta-pancreáticas de Langerhans. São as células que produzem insulina. Então, vamos supor que nessa família, essas pessoas nasceram com uma quantidade menor de células produtoras de insulina. Fator genético, foi herdado, ok. Já que você tem menos, então vamos poupá-las. Sim. Como? Fazendo alimentação e atividade física com o objetivo de queimar essa glicose sem ter que liberar a insulina. Entende? Entendo. Então, é exatamente isso. Então, você tratar um obeso, né, é uma coisa que não é fácil, porque é muita coisa. O cara não dorme, ele ronca, ele acorda cansado, ele está acima do peso, tudo, ele tem dor. Então, aí você vai dar um anti-inflamatório para dor, um remédio para dormir, um outro para ligar. Como? Então, você precisa, na verdade, fazer um acompanhamento multidisciplinar. A gente volta lá no início da conversa. Exatamente. Multidisciplinar. Onde você tem que ter o apoio psicológico, nutricional, médico, o educador físico. Porque esse cara não vai mudar. Só droga. Não estou dizendo que a droga não é necessária. Em muitos casos, sim, é necessário. Mas não para a vida toda. Tem paciente que utiliza a droga, começa a perder peso, se anima, modula as endorfinas cerebrais, que o medicamento para emagrecer, os que atuam no sistema nervoso central, o que eles fazem? São chamadas drogas inibidoras seletivas de recaptação de algum neurotransmissor. Serotonina, dopamina, noradrenalina. O que ele faz? Ele aumenta a quantidade daquela substância no cérebro daquela pessoa, fazendo com que ela fique relaxada e saciada, menos ansiosa. O cara tá tomando um ansiolítico para comer menos. Exatamente. Que doideira, brother. Mas isso é comum. E aí você começa a utilizar um medicamento, daqui a pouco você passa para 2, passa para 3, e aí chega um determinado momento que aquele medicamento perde o efeito. E para isso, esse paciente em si, ele precisa mudar o estilo de vida dele, porque o medicamento vai ter data e hora para reduzir a atuação dele no sistema nervoso central. Só que as pessoas não entendem. Você tomar o medicamento e comer pipoca com Coca-Cola e vendo televisão, você vai perder peso. Mas você está perdendo ali muito músculo. Você tá, é como se você estivesse torcendo o adipócito, tirando aquela água. Mas ele vai encher de novo assim que você parar de tomar o medicamento. Por isso que eu chamo medicamento, não é muleta. Muleta a gente utiliza quando a gente quebra um pé, torce, alguma coisa desse tipo. Sim. Eu acho que essa que tem que ser um princípio. Melhor explicação, cara. Entendeu? Ficou claro para você dessa forma? Muito. Você, na verdade, corroborou o que eu tentei trazer no início da conversa, porque é uma loucura o cara tomar um ansiolítico para perder o apetite, se tornar um viciado no ansiolítico, vai ficar lento, porque bem ou mal você fica meio lerdão, você não vai mudar na origem nada do que deveria ser mudado. Você não vai mudar seu estilo de vida, você não vai mudar sua maneira de enxergar o ambiente, porque muitas vezes eu tinha um amigo que o cara era sedentário por completo. E só trabalho e come. Comia deitado na cama. Batata frita, arroz e feijão. Quando a gente era adolescente. O cara começou a treinar agora, com 44 anos. E ele entendeu que comia para buscar prazer, de fato. Dopamina. Ele falou, pô, meu irmão, trabalho, chego em casa, meu videogame e comida na cama. Eu falei, caralho, o bicho tá se suicidando. É a meritocracia do teu trabalho. Eu mereço. Trabalhei, eu mereço. Mereço. Eu mereço, isso aqui eu vou me permitir. Exato. Ele cria essa verdade para justificar aqueles hábitos de vida que ele adquiriu. Entende? Sim. É uma verdade que nós criamos. A gente, para se manter na zona de conforto, a gente tem que criar verdades. Exato. Concorda? Então, você sabe que não pode, mas você fala, não, cara, eu fiz isso aqui, eu mereço isso. Então, ninguém vai chegar ali e dizer que não. Entende? Sim. Então, essa questão, ela também é muito cultural. Muito cultural. Muito cultural, né? Sim. Porque, como eu volto a dizer, eu não estou aqui dizendo que o medicamento não é necessário. Eu acho que o medicamento é o start inicial. Tem pessoas que precisam perder um pouco de peso para se animar, ver o resultado para aderir a um programa. Sim. Perfeito? Mas tem pessoas que tomam medicamentos sem a orientação. Toma esse medicamento e vai para casa. Aí o cara volta com menos 10, menos 15... Daqui a pouco, para o remédio, ganha 25, efeito sanfona. Só que o que acontece? O cara que faz um processo de emagrecimento com droga, sem se exercitar, ele está fazendo o quê? Ele está perdendo água e massa muscular. Só que quando ele tem um reganho de peso, ele não vai ganhar músculo da forma como ele perdeu. Então, ele aumenta mais a massa de gordura e o metabolismo dele tende a cair mais. Ou seja, o cenário fica pior. O cara envelheceu 10 anos em um ano. Mais ou menos dessa forma, entendeu? Então, é uma coisa que precisa. Quando eu vou tratar de obesidade, que ela é multifatorial, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Tem que ter psicólogo na Tem parada. que ter psicólogo para ele entender aquele... Por que você faz isso? E se a gente for buscar na pessoa aquele hábito que ele tem, você vai buscar lá na infância dele o porquê.
E aí você consegue buscar lá e resolver essa questão. Perfeito. Entende? Não é só uma droga. O remédio ele é importante, mas não é tudo. A relação com a comida vai além Na verdade, não é que vai além. Acho que o sabor é só um detalhe. É o prazer, cara. Comer é bom. É bom. Quem não gosta de comer? Sim. Quem não gosta de comer? Sim. Entendeu? Mas atividade física também é bom. Só que isso. no primeiro mês é muito mais dor, insônia e incômodo. Depois o negócio melhora. Cara, mas como que a gente faz uma pessoa que nunca viu o resultado acreditar no resultado a longo prazo? Porque somos seres que buscamos recompensa o tempo todo. Você tem que ter aquela dopaminazinha para você continuar fazendo. E o cara que não consegue ver a recompensa no longo prazo do exercício, que, de novo, para um cara que foi obeso por 38 anos começar a fazer exercício, vai ter lesão, vai ter dor, vai ter lombalgia, vai ter o diabo. Para esse cara acreditar que é preciso, é um processo meio duro, não, doutor? É um processo, como eu te falei, tem que ter um apoio multidisciplinar. E nesse cara, é o que eu digo, você não tem como vender um sonho para ele. Esse cara, ele não vai poder fazer qualquer atividade física. Você vai botar um cara com 150 quilos para correr? Tá doido. Não vai. Ele vai arrebentar o joelho dele na primeira corrida. Então, não. Eu quero que, basicamente, você caminhe. Eu tenho paciente que caminhar para ele gera dor. Então, esse cara, ele não vai fazer atividade física no início. Esquece. A gente tem que fazer o quê? De repente, utilizar uma droga. Para quê? Para ele diminuir aquele ímpeto alimentar, aquela compulsão, e aí, naturalmente, ele comendo menos, ele passa a perder. Ele perdendo peso, naturalmente, ele baixa o peso, diminui a inflamação, passa a ter menos dor. E aí ele vai começar a fazer uma atividade que ele julgue viável para ele. Perfeito? Seja caminhar, seja sentar e ficar rodando alguma coisa, qualquer coisa, hidroginástica. E aí, no segundo momento, ele perdendo mais peso, naturalmente, a atividade física gera endorfina. Sim. Legal. E aí você começa a trabalhar, aí você mexe na comida. Porque, é o que eu digo, tem paciente meu que é o seguinte, o que eu falo pro meu paciente? Quando ele me procura, eu falo assim, olha só, eu vou te mostrar os 3 Qs do emagrecimento. Ele, doutor, que 3 Qs são esses? Eu vou falar. O que comer, quanto comer e quando comer. Quando você mostra para o paciente um alimento bom para ele, o momento e a quantidade, ficou claro. E por isso que muitas das vezes esse paciente ele não precisa fazer restrição. Fazer o seguinte, vamos negociar. O que você gosta de comer? Você gosta de comer batata frita, arroz, feijão e bife? Beleza. Você come isso, eu defino a quantidade. Beleza? Fechou. Fechou, doutor. Tranquilo. Eu estou tirando aquela recompensa dele? Não. Eu só estou colocando as rédeas ali do seguinte, a quantidade eu digo e você come a tua comida. Ele vai perder peso. Você vai fazer um balanceamento calórico. Né? Exatamente. Ele vai comer o que ele gosta, o prazer, ele vai continuar tendo prazer, porém numa quantidade menor. Sim. E aí ele vai começando a perder peso. Aí, doutor, o senhor não é caixeiro? Eu falei, não. Sabe qual o melhor tipo de dieta que existe na face da Terra, no mundo? Sabe qual é? Aquela que o paciente consegue fazer. Obrigado por ter assistido a esse corte. E caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço!